Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que a graça do Senhor possa vos alcançar mais uma vez, nos assentando à mesa para aprendermos um pouco mais sobre o reino de Deus, baseado no Evangelho de Mateus. Hoje, capítulo de número 3. Vamos ler então um texto que para mim é um texto fenomenal, onde vamos estudar um pouco sobre João o Batista e o batismo de Jesus. Diz assim o texto: Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E o profeta Isaías se referia a João quando disse: Ele é a voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram as estradas para ele. Verso 4. As roupas de João eram tecidas como pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar a raiz das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso do que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem nas mãos a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a eira ou a areia, perdão, a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então por que vens a mim? Jesus respondeu: É necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía das águas, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, de quem me agrado com alegria, ou de que me dá muita alegria. Olha que coisa fenomenal. Esse texto aqui tem muita coisa para a gente debulhar, então eu não vou esmiuçar ele a cada versículo. Vamos fazer aqui um compêndio para que nós possamos também não exaurir, ou melhor, não deixar vocês de forma tão desgastante aqui conosco, para que nós não consumamos todo o tempo de vocês, tá bom? Nossa média aqui de aula é de 30 a 40 minutos no máximo, essa é a nossa intenção. Então vamos pensar de formas reflexivas, mais rápidas, para podermos também absorver o máximo daquilo que Deus tem para nós. Bom, primeira coisa que eu gosto de pensar aqui nesse texto é assim, ó. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: Ele é a voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Olha que coisa poderosa. A primeira coisa que está registrada aqui para gente é que João apareceu pregando no deserto. Isso aqui é violento, tá? Isso aqui é extremamente grandioso, pelo menos aos meus olhos. Por quê? João, ele não vai aparecer num grande palácio pregando. João não vai aparecer num grande cenário pregando. João vai aparecer no deserto. Isso aqui é lindo demais de se ver, porque nós estamos falando de um homem que decidiu pregar no deserto.
Ele decidiu iniciar o seu ministério pregando no deserto. E o lugar deserto é lugar sem habitação. Deserto é uma tipificação de um lugar vazio. Deserto está dizendo que ninguém está ali, por isso está deserto. Mas o deserto só é deserto até João chegar lá. Ah, eu não sei se você pegou isso aqui não. Porque a partir do momento que João chegou, deixou de ser deserto porque tem alguém. Entendeu ou não isso aqui? A partir do momento que João pisou ali no deserto, o deserto deixou de ser deserto porque tem alguém lá dentro. Olha que coisa fenomenal. Você percebe que existem lugares que precisam ser ocupados por aqueles que estão sendo vocacionados? Qual é a dificuldade? A dificuldade é entender que nem todo vocacionado vai pregar em um lugar que dá status. Na verdade, o vocacionado vai exercer sua vocação independente do cenário que ele foi inserido. Quando você escuta alguém que diz ser vocacionado e ela seleciona o lugar que ela quer aparecer para exercer a vocação, tome cuidado. Faça uma análise mais minuciosa, porque provavelmente essa pessoa já deixou de entender o que é realmente exercer a vocação. Todo vocacionado exerce a vocação independente do cenário. Posso contextualizar? Me permite contextualizar? O pregador que muda a mensagem por, pela quantidade de público da igreja já perdeu o foco da sua vocação. O cantor que muda a forma de cantar quando ele observa a quantidade de público que o ouve já perdeu o foco da sua vocação. O pastor que muda a forma de pastorear porque assumiu determinada igreja que aos seus olhos é inferior ou superior, depende daquilo que ele está escolhendo, ao que ele pastoreava antes, ele já perdeu o foco da sua vocação. Um líder que muda a forma de liderar, dependendo dos liderados que ele assume, perdeu o foco da sua vocação. Alguém que foi levado ao ministério e depois que foi levado ao ministério, seja ele o ministério da diaconia, seja ele o ministério do evangelismo, seja ele o ministério do presbitério, do pastoreio, e quando ele chega nesse ministério, ele muda a forma de tratar os demais, e não é mudar no sentido bom da palavra, no sentido pejorativo realmente, ficou prepotente, ficou arrogante, ficou querendo ser maior do que os outros, humilhando alguém, ele perdeu o foco da sua vocação. João apareceu pregando no deserto, cara. E o deserto que João ocupou atraiu pessoas por aquilo que ele exercia. Porque tem vezes que Deus nos conduz aos desertos, porque tem muita gente que tem um deserto precisando encontrar Deus no deserto. Deus levou João pro deserto para ele pregar no deserto, porque Deus sabia que até João viria pessoas que carregavam um deserto aqui dentro, um vazio aqui dentro, e precisaria ser preenchido por aquilo que João estava pregando e anunciando. O que que ele anunciava? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O que é reino? Reino trata de domínio. O que que João está anunciando? O domínio do céu chegou, ele vai preencher o vazio que tem aí dentro. Se João não vai para o deserto pregar, aonde essas pessoas ouviriam falar disso? Toda vez que você negligencia o exercer da sua vocação por escolher ambiente, público, enfim, você está deixando de alcançar pessoas que necessitam ouvir aquilo que Deus colocou em você. João apareceu pregando no deserto.
Ah, como eu queria pregar isso aqui agora. Mas vamos continuar. Olha a mensagem dele. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Domínio. O reino está sendo chegado sobre eles. O profeta Isaías se referia a João quando disse: Ele é a voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram as estradas para ele. Percebe que quando João chega no deserto e começa a pregar, ele está cumprindo a profecia de Isaías. Se João se omite a ir para o deserto, a profecia estaria vaga. Óbvio, Deus poderia levantar outro? Poderia, mas Deus tinha escolhido João para isso. Hum. Ele é a voz do que clama no deserto. João não é um eco, João é a voz. A voz é aquilo que sai de dentro para fora. É a externalização daquilo que tem dentro. Se ele é a voz do que clama no deserto, e aqui ele está tendo uma referência direta de Deus, João é aquilo que sai de dentro de Deus em forma audível para anunciar o reino a quem o ouve, para pregar o arrependimento a quem o ouve. Ah, meu Deus do céu, se você entender que Deus te chamou para algo tão grandioso, você não ficaria olhando para o lugar que você está inserido. Se você entendesse que o que Deus colocou em você tem poder de fazer deserto virar populoso, você pararia de olhar para o público que te ouve e você daria o seu melhor para exercer a sua vocação. Se você conseguisse entender a grandiosidade do que Deus te entregou, você pararia de ser mesquinho e pararia de querer escolher agenda, iria parar de escolher público, iria parar de escolher igreja que você prega, campo que você prega, congregação que você prega, evento que você prega. Não, porque agora eu carrego um conteúdo que eu não posso mais pregar num círculo de oração. Se você tem conteúdo suficiente a ponto de não conseguir te fazer pregar para senhorinhas do círculo de oração, desculpa, você é um péssimo pregador. Se o conteúdo que você carrega não consegue alcançar um leigo e um doutor, desculpa, você é um péssimo pregador. Se você tem que escolher, não, porque agora o nível da minha mensagem é um nível que só os doutores ouvem e você não consegue alcançar os humildes, os mais simples, os iletrados, desculpa, você é um péssimo pregador. O evangelho pregado, a exposição do texto é para facilitar a compreensão. Se você dificulta tanto a sua mensagem a ponto de só os doutores entenderem, você está perdendo o foco da sua vocação. Verso 4. As roupas de João eram tecidas com pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Isso aqui para mim, eu já preguei nesse texto aqui, isso aqui para mim tem uma pregação extraordinária, mas eu vou tentar resumir aqui para você. A roupa de João anuncia quem ele é. Um dia chegaram ao rei e disseram: tem um homem pregando aí. E esse homem que a gente encontrou aí, eu acho que é o profeta. E o rei pergunta: qual é a sua roupa? Ele está vestido de pelo de camelo. O profeta diz: é Elias. Hum. Eu não estou aqui pregando usos e costumes, pelo amor de Deus. Mas o homem e a mulher que se santifica se veste de acordo com quem busca a santificação. Tamar um dia quis enganar seu sogro, porque
Ela já tinha casado com alguns filhos, os filhos morreram e havia a lei do levirato, onde se casava, se o marido morrer, a esposa do marido que morreu casa-se com o irmão mais velho, depois do marido. E se morrer de novo, casa de novo com o mais velho, e assim vai. E ela casou com alguns irmãos. Quando chegou no mais novo, o pai disse: Tamar, ele é muito novo, não vamos casar agora. Deixe ele chegar na idade madura e você casa. O tempo passou e o sogro de Tamar não quis casar eles. Por ser um rapaz novo, não iria casar com Tamar. E enganou ela. Um dia, ela, para enganar seu sogro, se vestiu como uma prostituta, como uma meretriz. Ficou pelo caminho que o sogro passava para apacentar o seu rebanho. Quando ele a viu, ele a chamou para se deitar com ela. Se deitaram. Ele não reconheceu ela, mas pelas roupas que ela usava, ele achou que ela era uma prostituta. Richard, roupa não define caráter. Não. Mas fala muito do caráter que você tem. Não define, mas anuncia. Hum. E aí você conhece o texto e o contexto. Ela vai pedir para ele o seu lenço e o seu selo, que são sinônimos de autoridade, de reconhecimento de quem ele era. E nesse contexto, ele engravidou Tamar. E depois Tamar vai prestar contas com ele. Então a roupa que João veste é uma roupa que é para proteger do calor, ok? Tá no deserto, pelo de camelo é grosso, o couro do camelo é grosso, é para proteger do calor. Porém, anuncia quem ele é. Cinto de couro e alimenta-se de gafanhoto e mel silvestre. Isso aqui é violento. Porque gafanhoto é uma das linguagens usadas para aqueles que destroem as safras, que destroem as plantações. João está no deserto destruindo o destruidor. João está conseguindo mastigar aquele que veio para mastigar a plantação. Ah, meu Deus do céu. Porque no deserto eu sou munido de autoridade para destruir o destruidor, para devorar o devorador. O deserto me dá força, o deserto me mune, o deserto me municia. O deserto, e se ele não vai para o deserto? E o mel silvestre é para adoçar, mas está no deserto e encontrou mel aonde? O mel que João bebe é da rocha, Deuteronômio diz isso, que a rocha manava mel. Que rocha é essa? É Jesus. Hum, deixa para outro dia. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele o batizava no Rio Jordão. Então, enquanto ele prega, pessoas se confessam, se arrependem, abandonam as práticas. Por quê? Porque ele está exercendo a vocação que foi vocacionado. Tem pessoas que estão deixando de ser salvas, porque você está negligenciando a vocação que Deus te deu. Aí ele batiza para o arrependimento de pecado, porque é o exercício da prática que ele dá o nome que ele carrega, João o Batista. Batista não é sobrenome. Batista é por causa da prática do exercício. Qual exercício? O batismo. E o texto diz assim, ó. No Jordão, verso 7. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar do batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víbora, exclamou ele. Quem os convenceu de fugir da ira que está por vir?
Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que por dizer uns aos outros estamos salvos, pois somos filhos de Abraão, isso não significa nada. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Olha que pancada que João está dando nos falsos moralistas da época. Porque eles se diziam ser salvos. E eles foram até lá não para se batizar, mas para analisar João. Olha a palavra de João. Quem foi que ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Me prove pela prática de vocês que vocês mudaram. Porque eu sei que vocês estão vindo aqui para ver o ambiente. Porque toda vez que eu começar a exercer a vocação que Deus me deu, levantar-se-á pessoas para tentar impedir que isso cresça. Me mostrem com as suas práticas. Vocês acham que vocês são salvos só porque dizem que são salvos? Eu te digo que pelo fato de ser filho de Abraão, isso não é nada, porque até das pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Olha que pancada. Aí ele continua: o machado já está posto à raiz das árvores, pronto para cortar. Se a árvore não der frutos bons, será cortada e lançada no fogo. Condenação, juízo, morte, arrependimento, que se não for mostrado nas práticas, porque arrepender-se não é falar da boca para fora, arrepender-se é mudar a minha vida, é mudar a minha prática, é mudar a minha essência. Oh, Jesus! Existe a conversão, que é aquilo que eu estou indo em uma direção, me converto e mudo a direção em qual eu estava indo. Mas a nossa geração parece que vive muito mais no sentido de comoção. Estou comovido a ir para a igreja. Estou comovido a ouvir Jesus falar. Quero saber se vocês acreditam no arrependimento, se arrependeram? Então mostre nas suas práticas de vida. Para de falar que você é salvo, me mostra que você vive como um salvo. Isso é João, tá? Não sou eu, não, é João. É o João que está falando aqui, ó. Porque se os frutos não forem bons, será cortado e lançado no fogo. Tá falando do povo. Eu batizo com água para aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém que é mais poderoso do que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregá-las. Olha isso. João está falando, vocês querem enganar a mim? Eu estou batizando só para arrependimento, é nas águas. Mas vai vir alguém que é muito superior a mim. Ele é tão superior que eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Olha isso. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqui eu sei que existe na teologia um grande debate entre esse batismo com fogo ser condenação ou ser revestimento. Eu creio, estou falando do que eu creio, ok? Não vou entrar no mérito do debate teológico agora, mas no que eu creio. São dois batismos: fogo e espírito. Espírito e fogo. Eu creio que existe um revestimento que vem com o fogo. Eu creio. Verso 12. Ele já tem na mão a sua pá, e com ela separará a palha do trigo, e limpará a eira, aonde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apagará. Separação do justo e do ímpio, do santo e do profano, do salvo e do condenado, da palha e do trigo, em um fogo que nunca se apaga. Eu não sei se você crê no céu e no inferno, mas se você crê em um, você não pode excluir o outro. Ele é real.
O céu é real e a condenação também. Verso 13. Jesus foi da Galiléia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então por que você vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que se cumpra, ou que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía das águas, o céu se abriu e ele viu um Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, a quem ou de quem me agrado com grande alegria. Olha isso aqui que interessante. Quando Jesus vai ser batizado com João, já estou encaminhando para o final, tá? Quando Jesus vai ser batizado por João, João olha para ele e fala: O Senhor é o grande que eu estava falando. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor com o Espírito Santo. Mas Jesus vai dizer assim, ó, precisamos fazer tudo que Deus requer. O que está acontecendo aqui? Jesus vai ser batizado por João, mas o batismo de João não é para aquele que se arrepende dos seus pecados. Se Jesus vai ser batizado por João, como que ele vai se arrepender de pecado se ele nunca cometeu pecado? Ou será que cometeu? Quando Jesus vai descer as águas, pelo arrependimento de qual pecado ele está indo ali? Porque está escrito: deixe por agora para que se cumpra a justiça ou a vontade de Deus. Nesse contexto aqui, vamos fazer aquilo que Deus requer que seja feito, o batismo. E isso me pegou quando eu li a primeira vez, porque se Jesus é santo, nunca pecou, por que ele vai se batizar para arrependimento de pecados? É simples. Porque ele não está indo para as águas de João Batista para ser batizado se arrependendo do pecado que ele cometeu. Ele está indo ser batizado por João Batista por arrependimento dos pecados que eu cometi. Ele vai se batizar por causa do pecado da humanidade. Ele vai se arrepender nas águas do batismo, um arrependimento pelo pecado que ele não cometeu. Quem cometeu? Nós. Quem são os culpados? A gente. Quem deveria ser condenado? Nós. Mas ele decidiu se arrepender em nosso lugar. Oh, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Ele decidiu carregar a culpa no meu lugar. Ele decidiu carregar a culpa. Ele decidiu se colocar no lugar do culpado. Ele decidiu se arrepender por aquilo que talvez eu não teria coragem de me arrepender. E aí ele vai dizer para João: deixe por agora, vamos cumprir aquilo que Deus requer, vamos fazer o que Deus quer. E aí João concorda em batizá-lo. Está dizendo o texto, quando eles estão batizando Jesus, quando Jesus está saindo das águas, quando Jesus está descendo as águas, ali no batismo o céu se abre, a pomba desce, uma voz ecoa. Existem duas pessoas debaixo de obediência. Jesus está obedecendo aquilo que Deus requer, batismo. João está obedecendo aquilo que Jesus pediu, me batize. São duas pessoas debaixo de obediência. Sempre que duas pessoas em concordância andam debaixo de obediência, o céu se abre, a pomba desce e a voz ecoa. Só é possível ouvir a voz que ecoa porque a pomba desceu. Só é possível descer a pomba porque o céu abriu. O céu só abriu porque tem duas pessoas caminhando debaixo de obediência. A obediência tem poder de abrir o céu. O céu aberto tem capacidade e liberdade da pomba descer. A pomba descendo me capacita a ouvir a voz que do céu vem. Sabe por que tem muita gente que não ouve a voz dos céus? Porque ela nem conseguiu fazer o céu abrir.
O que dirá receber a pomba e ouvir a voz? Nós queremos pular as etapas, queremos ouvir a voz, mas não queremos andar debaixo de obediência. Queremos ouvir a voz, mas não queremos fazer o necessário para o céu abrir. Queremos ouvir a voz, mas não queremos deixar o céu aberto. São etapas. O céu se abre, a pomba desce e a voz ecoa. E aí o que acontece é magnífico, porque João, quando escreve o Evangelho, que leva para o seu nome, ele vai dizer que essa pomba que desce repousa. E quando essa pomba repousa, é magnífico. Porque João vai dizer o seguinte, ó, eu vi a pomba vir e repousar sobre ele. Olha como que Mateus escreveu esse texto, verso de número 17. 16, perdão. Depois do batismo, enquanto Jesus saía das águas, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. João viu, mas Jesus teve a pomba repousada. Isso são duas classes de pessoas na igreja. Sempre vai ter aquele que somente vai ver, mas vai ter aqueles que vão dar espaço para ela descer e pousar. Ah, isso aqui é grandioso demais. E a voz do céu que ecoa diz assim, ó: Este é meu filho amado que me dá grande alegria, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu me comprazo. Sabe como que eu dou alegria ao meu Pai do céu? Quando eu obedeço. A obediência gera alegria no coração de Deus. Ou de novo, a obediência gera alegria no coração de Deus. Quer saber de uma coisa? Talvez você está esperando que o céu se abra. Talvez você está esperando que a manifestação sobrenatural de Deus aconteça. Talvez você está esperando a voz ecoar para te dar uma resposta ou uma direção. Mas no meio de tudo isso, tudo que você não está fazendo é andar debaixo de obediência. A obediência fará o céu abrir, a pomba descer e a voz ecoar. Que Deus te abençoe. Se você tiver coragem de vir na próxima aula, eu te espero lá. Que seja uma semana próspera e abençoada. Que seja um mês próspero e abençoado. Que seja um ano de conquistas para a sua vida. Que você consiga andar debaixo de obediência. Que o céu se abra. Que a manifestação de Deus ocorra em sua vida. Que a voz audível de Deus seja contínua na sua vida. É o que eu desejo em nome de Jesus. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe.